Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Para mim é sempre motivo de grande alegria e também de enorme satisfação poder estar tendo essa oportunidade de compartilhar de Deus uma palavra ao seu coração. Como disse o pastor André, muito obrigado, pastor, por essa tão preciosa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui novamente, ao senhor, pastora Deusa, a todos vocês aqui da Igreja Paulista. Está conosco mais uma vez, aqui fazendo menção, a minha esposa, que sempre me acompanha, pastor Anderson, que é um dos nossos pastores auxiliar lá na Igreja do Guanabara, juntamente com a sua esposa Lilian. Muito bom estar com vocês e caminhar juntos. Deus abençoe, viu? Queridos, eu quero convidar a você nesse momento, abra comigo, por favor, Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, por versículo de número 1 ao versículo de número 2. Enquanto você procura a referência bíblica, eu tenho certeza que esses 12 dias de clamor, eles estão preparando a cada um para que nós possamos vivenciar esses meses que estão por vir de maneira sábia, de maneira correta, aonde com certeza cada ministração, as instruções que estão sendo dadas aqui através de cada ministração, trará para você um maior entendimento de quando você passar por qualquer tipo de adversidade ou situação, nesse ano de 2023, com certeza você terá sabedoria para lidar com cada uma delas. Quem achou, diga eu achei. Acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Até aqui, amém? Fecha a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, são as tuas escrituras que dizem que aquilo que outrora fora escrito, para o nosso ensino fora escrito, que pela paciência e consolação das tuas escrituras nós tenhamos esperança, que o Senhor venha fortalecer a fé daquele que está fraco, venha levantar aquele que está por alguma eventualidade caído, renovar as forças e que nós possamos sair dessa noite ainda mais fortalecidos pela tua palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela tua palavra. E essa igreja é uma igreja que prioriza a tua palavra, porque nós sabemos que o inimigo ele tenta tirar o meio de comunicação, mas quando nós estamos ligados no trono da graça e o Senhor fala conosco, o Senhor nos dá a direção. Por isso fala com a tua igreja nessa noite pela instrumentalidade da sua palavra, por meio do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Eu prometo ser breve, mas tão objetivo tanto quanto naquilo que o Senhor tem confiado a mim, e também ser fiel ao horário. Tem pregadores que ele se empolga muito, e ele vai pregando, né, até passando do horário, e depois o pastor que tem que resolver. Mas é muito bom quando convida pastores que são pastores de igreja e sabem a realidade. Quando vai algum gaiato, numa expressão mais nordestina, assim, eu falo, irmão, pode pregar até meia-noite. 9 horas o culto acaba, a gente vai embora, tá, irmão? Então fica à vontade para ficar aí sozinho pregando e a gente vai embora na bênção, né? Não vai ser assim nessa noite, tá bom? Eu vou ser fiel no horário, mas tão objetivo tanto quanto. Eu quero falar com vocês sobre, e o tema da mensagem é atitudes que impedem de Deus agir. Durante essas noites consecutivas que vocês estão ouvindo mensagens maravilhosas de pessoas consagradas ao Senhor, eu quero que vocês entendam que se nós não tivermos consciência e naquilo que Deus ele traz para nós, que se não colocarmos em prática aquilo que Ele está nos orientando, nos dirigindo, nos conduzindo a fazer, nós somos passivos de cometer erros e muitas vezes Deus não responde à oração, Deus não age. Inúmeros são os registros bíblicos que mostram Deus fazendo, Deus realizando, o Senhor concretizando, fazendo promessa, cumprindo cada uma delas, mas também há registros bíblicos que mostram Deus impedindo de agir. Não porque Ele é ínfimo no seu poder, não é isso, mas que existem algumas atitudes que impedem e deixar dele agir em nossa vida e em favor de nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele destaca aqui, e é nesse ponto que eu quero falar com vocês nessa noite, que nós precisamos mudar o nosso entendimento para que possamos experimentar
qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Uma das atitudes que impedem de Deus agir é nós não estarmos ligados ou corroborando de forma concreta com a sua vontade. Muitas pessoas, às vezes elas participam de trabalhos, e isso é importante a gente fazer, vem na escola bíblica, tem orientação, lê a palavra, mas não faz aquilo conforme está de acordo com a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que se você não estiver no centro da vontade de Deus, isso vai impedir de Deus agir. É por isso que Jesus, inúmeras vezes, admoestou, falando, João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, o evangelista vai dizer, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, existem pessoas que estão, no ditado popular, batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, porque não estão de acordo com a vontade de Deus. A palavra do Senhor registra no livro do profeta Jonas, um exemplo de pessoa que não estava no centro da vontade de Deus. O Senhor se revela para o profeta e fala, Jonas, desce até a cidade de Nínive e prega juízo para aquele povo. Se houver arrependimento, eu vou entrar com salvação. Mas se não houver, o meu juízo iminente vai vir sobre essa nação. Você conhece a narrativa bíblica? O texto sagrado diz que Jonas foge para Tarstes, descendo para o porto de Jope. E ele pega um barco e foge da presença do Senhor. O Senhor havia estabelecido para o profeta uma direção. Existem pessoas, pastor André, que Deus dá direção. São 12 dias de clamor. Deus fala no coração, levanta pessoas, confirma na palavra, mas faz totalmente o contrário que Deus estabeleceu. Aí Deus não age. Deus tira a mão, o anjo não entra com livramento, não entrega a bênção, porque está fora da vontade de Deus, impede de ele agir. Em Mateus capítulo 13, no versículo 57 e 58, Jesus, depois de trazer inúmeras parábolas, ele agora está em Nazaré, e o texto vai falar que ele operou poucos milagres, por causa da incredulidade do povo. Olha que interessante, as pessoas não entenderam qual era o propósito, qual era o princípio estabelecido. Nós precisamos entender e buscar em Deus qual é a vontade dEle. Jonas precisava entender que Deus estabeleceu para ele uma rota, um roteiro. E não é indo para uma posição totalmente oposta e antagônica que Deus vai agir. A maneira que Deus trabalha é para trazer eu e você no centro da vontade dEle. Agora deixa eu te falar, se fora da vontade dEle ele não age, dentro da vontade dEle, pode ficar tranquilo que Ele vai te dar direção, Ele vai te dar proteção, o livramento e a provisão sobre a sua vida, porque você precisa entender que tudo aquilo que Deus estabelece no princípio da sua palavra está atrelado aos seus atributos e ao seu amor. Romanos 8, 26 fala, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Meu irmão, minha irmã, 2023 vai se apresentar com adversidade, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, fica tranquilo, Ele não te levou para esse lugar à toa, é porque Ele está lapidando, forjando a tua vida, te preparando para algo maior, mas permaneça no centro da vontade de Deus. É aquilo que João disse na sua epístola, capítulo 5, versículo 14, e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Jesus está sentindo agora e desejando ir para Jerusalém para cumprir com o seu propósito. Lucas capítulo 9, e o texto fala que ele agora quer passar por Samaria, e os discípulos ficam totalmente estarrecidos, indignados, porque os samaritanos não permitiram Jesus passar. Sabe qual foi a oração dos discípulos? Principalmente de Tiago e João? Falou, Senhor, o Senhor quer que a gente peça para que desça fogo do céu? Jesus falou, e o texto fala, os repreendeu. João, você não sabe que eu não sou desse espírito? Tem gente que parece que ora para Deus matar. Tem uns crentes que é serial killer. Meu irmão, Deus não veio matar ninguém, Ele veio salvar.
Jesus não veio condenar ninguém. Para de apontar o dedo de juízo, porque se fosse para condenar, todos estavam. Mas ele veio falar: você já estava condenado, mas eu vim te salvar, eu vim te libertar, eu vim te livrar. Nós precisamos entender qual é a centralidade da vontade de Deus, para que nós possamos corroborar e falar: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, e eu quero tirar todo o obstáculo ou impedimento que por alguma eventualidade impeça o Senhor de agir. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para esse ano, quando o pastor te chama para algum trabalho, lá no seu serviço, como é que você vai se conduzir? Na sua vida espiritual, nesse ano letivo, como é que você vai se comportar? Fazendo uma reflexão do ano passado, nós precisamos entender que nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Mas além disso, outra atitude que impede Deus agir, sabe qual é? Incredulidade. A incredulidade é a pessoa colocar a sua confiança naquilo que Deus não pode fazer, do que olhar para aquilo que Ele pode fazer. E o interessante é nós entendermos que Deus só age pela fé. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E a fé não é dom de nós, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie nas suas obras. A fé sempre é o veículo. Mas existem pessoas, como eu citei aqui o texto, Jesus estava ensinando em Nazaré, e ele operou poucos milagres porque Deus, naquele momento, através do Senhor Jesus, representando a sua plenitude, não foi honrado. A chegar a um ponto que ele disse: profeta, na sua terra, ele não é reconhecido, ele não é honrado. E por isso, Jesus operou poucos milagres. Sabe por que Jesus opera poucas coisas na vida de muita gente? Porque essa pessoa não tem fé. Ela tem uma incredulidade. Vive só andando com pessoas que, ao invés de alimentar ou fortalecer a fé dela, não anda. Não procura ler a palavra, que é aquilo que fortalece. Não vem nas reuniões, não vem nos cultos, não vem aprender. Por quê? Aí a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4, que o Espírito, o Deus desse presente século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça no vosso entendimento. É uma batalha. Você precisa entender que o inimigo das nossas almas não brinca. Ele tem uma legalidade, e por trás da incredulidade ele cega o entendimento. Tem pessoas que não conseguem enxergar Jesus. Tem pessoas que não conseguem ver Jesus. E a palavra do Senhor diz sobre Zaqueu: Zaqueu foi um homem de baixa estatura, mas ele não conseguia ver Jesus. Por quê? Porque a incredulidade operava na vida dele muitas vezes. Porque quando ele vai em sua casa, juntamente com Jesus em Lucas 19, o texto fala que aquele que ele prejudicou, ele vai devolver 2 vezes, mas aquele que ele trouxe maior prejuízo, 4 vezes. Como é que Zaqueu sabia disso? Porque Zaqueu conhecia a lei. Ele era judeu, publicano, ele conhecia, mas ele não conseguia ver Jesus. Porque as pessoas não conseguem ver Jesus, ou só conseguem ver na vida do outro, no testemunho do outro, na porta que Deus abre no outro, mas não conseguem enxergar. Por quê? Princípio de honra, de reconhecer. Nós precisamos cada vez mais buscar: Senhor, se eu estou passando por essa dificuldade, acrescenta a minha fé, dá-me fé para vencer esse desafio, essa dificuldade. E o princípio de honra é aquele que nós temos que reconhecer e honrar a pessoa bendita do Senhor Jesus, honrar a Ele com os nossos princípios, com os nossos recursos, com tudo. O que é que Provérbios capítulo 13, versículo 9 fala? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com a sua propriedade, e os teus celeiros se fartarão, e os seus lagares transbordarão de vinho. Ali ele está falando de princípio de honra. Como é que nós estamos honrando a Deus na nossa vida? O Senhor Jesus, ele disse na oração do Pai Nosso, olha que interessante, no Sermão da Montanha: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim como é feita na terra, assim também como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está falando aqui da vontade de Deus, e no capítulo 6, versículo 33, ele vai falar de buscar a Deus em primeiro lugar, honra, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí na oração do Pai Nosso, e no princípio da honra, o que ele vai falar? Olha, reconheça. Às vezes tem pessoas que vai tomar decisões, aí Provérbios capítulo 3, e no versículo 6 vai falar: reconhece, honra o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É honrar, é reconhecer. Você lembra de Eli, de Ofni e Finéias?
1 Samuel capítulo 2, o texto fala que Ofni e Finés, filhos de sacerdote, eles estavam desonrando a Deus com as ofertas que eram levadas lá no tabernáculo. Ele era sacerdote, ele conhecia toda a dinâmica da lei, os filhos também serviam no altar, mas as pessoas, quando iam oferecer ao Senhor a oferta, que era de tributo, o que acontece? Eles estavam roubando do Senhor, desonra. Aí no capítulo 2, vai falar que eu fiz uma aliança com você e com meus filhos de Levi, mas agora eu digo, eu desprezarei aqueles que me desprezam e honrarei aqueles que me honram. Princípio de honra. E por uma questão de desonrar, o Senhor permitiu Eli morrer, assim como Ofni e Finés. Princípio de honra. A palavra do Senhor fala para nós: a quem tributo, tributo; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra. É princípio. Tanto é que em Efésios capítulo 6, você lembra o texto? Vai falar: honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessas, para que você tenha uma longevidade e seja bem em tudo naquilo que fizer. Princípio de honra. A honra, meus irmãos, ela é algo recíproca entre nós. A quem respeito, respeito; tributo, tributo. Mas às vezes eu fico observando que tem pessoas que deixam de desonrar a Deus e acham que está desonrando as pessoas. Nós precisamos ter consciência que quando a gente honra a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, as coisas começam a fluir. Honrar a Deus no casamento, honrar o nosso cônjuge, honrar o Senhor nos nossos dízimos, nossas ofertas, com os nossos recursos. As pessoas lá fora não entendem isso, mas eu e você entendemos. Temos uma visão espiritual, e no momento que você começa a confiar ao Senhor: Senhor, tem uma conta aqui e talvez não dá certo, essa oportunidade de emprego precisa de uma promoção, a família está aumentando, pela sua honra, Deus vai começar a te colocar em posições onde Ele vai suprir as suas necessidades. Pela sua capacidade de priorizar o Senhor naquilo que Ele tem estabelecido, pode ficar tranquilo, aí Ele não vai ver impedimento para agir sobre você. O interessante é que em Gênesis 22, 18, o Senhor, quando pede Isaac para Abraão, Ele fala para Abraão, e interessante que Abraão está indo diante do Monte Moriá para sacrificar o seu filho, e naquele momento, você conhece a história, Abraão foi questionado para oferecer o seu único filho, o filho da promessa, e na hora que ele vai sacrificar, o anjo dá um grito: Abraão, Abraão, não faça mal ao menino, porque agora eu vejo que o único filho que tu tem, não me negaste, me deste, e pela sua obediência eu abençoarei todas as famílias da terra. Está lá, obediência, honra. Tem pessoas que não honram a Deus, e aí Deus não consegue agir, não consegue operar, mas quando eu e você honramos, obedecemos aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, e estamos de acordo, pode ficar tranquilo que as coisas vão começar a funcionar, e Deus vai ter um caminho perfeito para agir na minha e na sua vida. Mas além disso, de nós vencermos a incredulidade, matar ela, alimentando a nossa fé, para os nossos medos morrer de fome, nós precisamos também saber que uma das atitudes que impede de Deus agir é não querer passar pelos processos da vida, pelas adversidades. Meus irmãos, 2023 vai vir com muitas promessas, mas também virá com muitas adversidades, porque tem pessoas que só querem o resultado, não quer o processo. Deus, Ele sempre revela o propósito, mas nunca revela o processo. Já percebeu isso? Com José: José, receba o sonho. José falou: governador, em cima da gordurinha, só que é o seguinte, meu filho, o processo eu vou ocultar, tá? Porque senão você não aguenta. Davi, você vai ser rei, mas o processo de perseguição, de calúnia, de Saul querer te matar, não vou revelar não, viu? Mas vai ter processo. 2023 tem muita promessa para todos nós, para mim e para você, mas tem processo, e a cultura ocidental gosta muito de ver o resultado, mas não liga tanto para aquilo que nós aprendemos no decorrer do processo. Irmão, se tem uma coisa que Deus não abre mão de mim e de você, são os processos, são essa trajetória que nós temos que passar para amadurecer. O que a gente observa quando Tiago fala, no capítulo 1, versículo 2 da sua epístola: meus amados irmãos, tende grande alegria quando passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé, ela vai provar para que vocês sejam perfeitos, e ela gere em vocês a perseverança, e não lhe falte coisa alguma. Então, provação na vida do crente não é para matar.
Mas tem gente que passa pela prova, pastor, está muito difícil. A gente pede oração e conselho, está tudo certo. Mas tem pessoas que abrem a mão, não quer mais passar por aquele desafio. Se Deus te chamou, Ele vai te dar força, porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio prova sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provado acima daquilo que poder suportar. Antes, com a prova, Ele também irá preparar uma porta de escape para que você venha suportar. Ei, se Ele abriu a porta da sua casa, Ele vai dar a oportunidade de você pagar o aluguel, não vai faltar nada na tua vida. Não vai faltar nada. As provações não vêm para matar a gente, irmãos. Quando o Tiago fala de provação, para nós nos alegrarmos, porque qual é o sentimento que vem na hora da provação? Numa linguagem mais nordestina, quando o couro está comendo um lombo, lepute, a gente, ai, está doendo. A gente gosta de murmurar, gosta de reclamar, aí impede de Deus agir, porque a palavra do Senhor fala que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Uma geração deixou de entrar em Canaã porque murmurou. Mas quando o Tiago fala assim, irmãos, tem de grande alegria, isso na cabeça de quem está lá fora, irmãos, é outra coisa oposta. Fala, como é que pode um camarada desse, essa moça, estar contente passando por uma dificuldade como essa? É porque Deus está te dando oportunidade de amadurecer. E a aprovação na vida, na minha e na sua vida, não é para nos matar, é para nos promover. É por isso que ele fala, olha, meus irmãos, tem de grande alegria quando passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé, ela opera obras para que não venha faltar em coisa alguma. Agora, olha que interessante, o que Tiago fala. Porém, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Me ouça aqui. As provações que Deus permite na nossa vida, têm o fundamento e a capacidade de gerar em nós crescimento espiritual, e desenvolvermos um relacionamento mais íntimo com Ele, a fim de que possamos buscar sabedoria. Só que a prova, muitas vezes, ela vem, e na nossa estrutura humana, ela mexe com a gente, não é fácil, desestabiliza muitas vezes, mas é aí que nós sabemos a quem recorrer, porque a palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 6, versículo 45, que Pedro e os discípulos foram agora impelidos por Jesus, e Jesus não pediu, Ele mandou. O texto fala, e ordenando-lhes, mandou entrar no barco. Então, estar na vontade de Deus, muitas vezes, não nos isenta e nem nos traz imunidade de tempestade. Não é isso. Eles entraram. E o texto fala que Jesus, naquele momento, não entrou no barco. Agora, me responda uma coisa. Pedro é pescador, era o seu ofício. Em João capítulo 21, fala que quando Jesus está na beira do mar, depois de ressurreto, chamou os discípulos, e Pedro viu Jesus. Os discípulos voltam nadando. Então, pescador sabe nadar. Sabe ou não sabe? Sabe. Pedro sabe nadar. No momento que eles estão passando pela tempestade, porque o texto fala que Jesus agora está no monte orando, e intercedendo por eles, e vendo-lhe tudo. E os discípulos estão remando. E no meio da travessia, porque a palavra de Jesus foi, vocês vão sair de uma banda e vão chegar a outra. No meio da travessia, o texto fala que o vento começa a soprar contrário. E aí só tem onda porque tem vento. E as ondas começam a açoitar a popa do barco dos discípulos. E naquele momento eles estão aflitos. O que permeia no coração é, vai afundar. Não vai dar certo, não vai chegar na outra margem. Talvez nessa noite tenha alguém aqui com pensamento ou com sentimento dizendo, essa semana é a última semana que Deus acaba com tudo, que parece que não vai dar nada, ou o Senhor entra com livramento, com provisão, ou eu vou morrer. Então descansa o teu coração, porque Ele vai vir na hora certa sobre a tua vida. O texto fala que na quarta vigília da noite Ele vem, terceira hora da madrugada, andando sobre as águas. E no momento que Ele vem sobre as águas, os discípulos, aterrorizados, gritam, é um fantasma. Ele fala, não temas, sou eu, Jesus. Aí Pedro fala, se tu és o Cristo, manda eu ter contigo sobre as águas. Ele falou, sai e vem, Pedro. E Pedro sai. E no momento que Pedro sai do barco, ele começa a andar.
Só que o texto fala que Pedro, começando a afundar, pediu ajuda. Agora interessante, Pedro sabia nadar. E por que Pedro não deu umas braçadas, irmão? Sabe por quê? Aquilo que Tiago falou: meus irmãos, tenham um grande gozo quando passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé tem por objetivo a obra perfeita, maturidade cristã, e que não lhe falte coisa alguma. Porém, peça com fé quem não tem sabedoria, não com dúvida, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro e não tem constância. Porém, peça com fé, porque Deus dá a todos e não lance em rosto algum. A dúvida, irmãos, a incredulidade, as provações tiram de nós, rouba de nós as nossas habilidades e a capacidade correta de pensar e de agir. Pedro sabia nadar. Pedro não era um leigo, ele sabia o que fazer. Tem gente que diante da provação, ele esquece da capacidade que Deus entregou na mão dele. Só que Jesus, o texto não fala que foi Jesus: Pedro, vou mergulhar, calma. Jesus agora nadando. Nunca vi nadando. Não é Jesus que desce no nosso nível, é Ele que nos levanta para o nível dele. Pedro, dá a mão, levanta comigo e anda, Pedro. Essa aprovação não vai vir para te matar, é a oportunidade que Deus está te dando para você pedir a Ele sabedoria, para saber passar por essa prova, por essa dificuldade. Quando 2023 apresentar a você, você vai lembrar, tem atitudes que impedem de Deus agir, mas se Ele está permitindo a prova, é aquilo que o apóstolo São Paulo disse: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrado a essa graça pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz em nós a paciência, perseverança, a perseverança gera em nós a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Meu irmão, essa prova na tua vida vai gerar em você perseverança, a perseverança vai vir com resultado de experiência, e essa experiência vai produzir esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa prova não vai vir para te matar, é para te promover. Aleluia! Oh, aleluia! Tem gente fugindo de prova. Agora tem uma coisa importante: não se coloque na prova não, por favor, que aí você tem que sair. Mas toda a prova que Deus nos leva, Ele mesmo tira. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, o Senhor tirou, saiu vitorioso. Agora tem uns irmãos que eu não entendo, pastor André, aqui em Montemor não, mas lá em Campinas tem uns. O irmão, conheci o irmão, um carro quitado, o carro dele, e tem crente que ele gosta, né? Eu gosto, né? Presente de Deus. Aí passou um ano, tudo quitadinho, tudo certinho, trocou por um melhor. Pastor, Deus me deu outro. Eu falo, entendi. Não conseguiu pagar a parcela, não conseguiu pagar a IPVA, que nós sabemos que não é só adquirir, também é manter. Teve que vender, perdeu, ficou de pé. Deus tem culpa nisso? Não, Deus deu outro para ele. Mas a pessoa é tão assim, zoião, que não teve sabedoria para saber administrar. Mas não, irmão, se Deus te levar diante de algumas dificuldades, não temas, Ele vai com você. Ao invés de passar murmurando, reclamando, porque essa é a tendência da nossa natureza. Olha que prova, para alguns parece que é mais fácil, para mim é uma dificuldade aqui, olha que negócio. Meu irmão, fica quieto, vai orar, pede a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para passar diante dessa dificuldade, porque essa provação não foi eu que promovi. Eu estou te obedecendo, assim como os discípulos entraram naquele barco, o vento soprou contra, a onda veio açoitando a popa do barco. Olha essa situação na minha casa, na minha família, mas o Senhor conhece o meu coração, eu vou ser fiel, e pode ficar tranquilo, como disse Jó, eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por certo Ele se levantará. E Ele fala nos capítulo 42, eu sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Meu irmão, se Ele está permitindo isso acontecer, é que Ele tem algo melhor para a tua vida, e esse vai ser um ano de uma nova história, e buscando alvo para o Senhor, em nome de Jesus.
Uma outra atitude que impede Deus agir: permanecer pecando. Isso aqui é importante, porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que nada nos tira, nos separa do amor de Cristo. Nada. Mas por que tem pessoas que você percebe que a pessoa tinha tudo para receber e não recebe? Porque muitas vezes, quando a gente fala de pecado, pecado é tanto um ato quanto um estado. Nós precisamos definir isso muito bem. Existem pecados por ação e pecados por omissão. Tiago capítulo 4, versículo 17, o apóstolo diz que aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado, pecado por omissão. A pessoa sabe fazer o bem. O pecado é um ato quanto um estado. Jesus em João capítulo 8 está diante agora de uns religiosos, eles trazem uma mulher que foi pega em ato de adultério. E aí eles falam: mestre, a lei diz para nós apedrejarmos essa mulher e a sentença que ela tem é de morte. Mas o que o Senhor diz e o que a lei fala? Eles queriam apanhar Jesus em uma pergunta capciosa. E ele fala: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. O texto fala que dos mais velhos para os mais novos começaram a largar a pedra e saiu. Aquela mulher pecou diante de Deus por um ato de adultério, porque o texto fala, ela foi pega cometendo um ato. Só que Jesus, quando faz a pergunta e levanta a objeção, ele mostra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele mostra para os fariseus e religiosos que eles estão separados por Deus pelo estado pecaminoso deles. E aí ele trata com a mulher. Por que eu estou falando isso? Romanos capítulo 8, versículo 32, 35 ao 39, ele fala: como diremos, pois, esta coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a espada, nem a tribulação, nem a fome, nem a angústia, nem a nudez. Porque eu estou certo que nós fomos entregues à morte todos os dias, como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, e nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Prova não separa crente de Deus. Dificuldade não. Mas Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, o profeta diz: os meus ouvidos não estão tapados para ouvir as vossas orações, e nem as minhas mãos encolhidas para vos abençoar, mas o que me impede de agir são os vossos pecados. Você consegue entender nessa noite que existem atitudes que impedem de Deus agir? Pessoas que guardam ódio, mágoa no coração, e aí Deus ele quer agir, mas ele não pode. Existe um princípio de legalidade. Eu falei aqui sobre a honra. Tem pessoas que Deus quer abençoar, e entenda isso, por favor. Eu posso falar isso como pastor. A nossa oração é importante, irmão. O nosso jejum é importante. Mas quem vai repreender a ação maligna na sua vida financeira não é o pastor André, nem o pastor auxiliar aqui. É a sua atitude. Quando você é fiel, e o texto fala em Malaquias 3,10, por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Tiago fala: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos chegará a vós. Arrependimento, limpar as vossas mãos, e vocês verão a luz da aurora raiar. Crônica 7,14, o livro vai falar: ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que eu estou falando isso? Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Tem gente que pode vir uns 12 dias e pode falar: parece que não aconteceu nada. Faça uma viagem mais introspectiva e examine como é que você está diante dele. Porque se você colocar em prática tudo o que nesses dias está sendo dito, com certeza o Senhor vai te abençoar. Mas isso impede dele agir.
se nós não olharmos para dentro de nós e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda, Senhor, porque o Senhor me conhece, e preciso, Senhor, da Tua bênção, da Tua renovação, nós temos que confessar, porque cultivar, como disse o salmista, quando eu cultivei o pecado no meu coração, a iniquidade, o Senhor não me ouviu, mas no momento que eu abri minha boca, o Senhor começou a falar. Aí o salmista vai falar: Senhor, renova em mim um espírito reto, e cria em mim um espírito inabalável. Olha aí, às vezes tem pessoas que não conseguem romper, progredir por causa de certas atitudes, certos sentimentos que cultiva, e aí o Senhor quer abençoar a pessoa, mas Ele espera de uma reciprocidade daquela pessoa e de uma atitude, e no momento que essa pessoa não toma essa decisão, o Senhor não age. Irmãos, Deus reage mais à nossa ação do que propriamente dito, da sua vontade soberana. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos chegará a vós. É uma resposta, uma reação. Olha aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Condição: a salvação está para todos, mas só tem efeito na vida daquele que crê. Crê é aquilo que é critério para que nós possamos alcançar a salvação. A obra da graça alcança pela obra dele, por aquilo que ele fez, mas nós damos uma resposta a ele. Isso é importante. E por último, para concluir, outra coisa que impede Deus agir na vida de muita gente, sabe o que é? Querer a glória para ele. Isaías capítulo 42, versículo 8 e 9 fala assim: eu sou o Senhor, e a minha glória eu não dou a ninguém. Como eu disse aqui no texto, a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 13, fala: a quem honra, honra, a quem respeita, respeito, a quem atributo, tributo. Irmão, honrar é bíblico. Honrar pai e mãe. Honra os seus pastores, obedeçam, é bíblico. Nós sabemos que o trabalho é nosso, mas a glória é dele. Essa porta de emprego que ele abriu para você, hoje você pode ganhar um pouco mais, mas ele abriu para que o nome dele seja glorificado na sua vida, sabia? É como Jesus disse: olha, vocês são o sal e a luz da terra, para que os homens possam ver as vossas boas obras e glorifiquem a Deus o Pai que está nos céus. Tem gente que acha: não, pastor, estou ganhando agora um pouquinho mais aqui, comprar outro carro, nada de errado. Aonde está o erro? Pastor, agora eu sinto de mudar de igreja, que aqui está muito frio. Oxe, aí o irmão acha que é ele, que é só ele que faz as coisas. Meu filho, minha filha, se Deus abrir essa oportunidade para você, é para Ele fazer de você lá uma bênção, e as pessoas verem Deus através da sua vida, e glorificar a Ele. Aí você fala: Senhor, eu estou aqui, mas a glória é Tua, o trabalho e o esforço é meu, mas a glória é Tua. Então nós precisamos desfrutar e tributar essa glória a Ele. Toda vez que alguém quer pegar a glória para si, Deus tira a mão. Deus fala: quer tocar onde? Naquilo que é meu? A honra é tua. E ele honra os que honram ele, agora a glória não. Quantas pessoas estão deixando de dar a glória a Deus, de tributar aquilo que é dele, e no momento que a gente tenta usurpar, é por isso que muitas vezes Deus não age na vida de muita gente, porque Ele conhece o coração. Ele sabe: se eu der, não está pronto, a pessoa vai querer para ela, e eu não divido. A coisa mais importante que Deus cultiva na nossa vida é a salvação. Ele fala: não está pronto. Mas no momento que Ele vê que nós estamos preparados, a gente fala: Senhor, o Senhor pode abrir a porta, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque a honra é quem merece honra, agora a glória é Tua, Senhor. É por isso que, irmãos, a palavra de Deus, como disse Paulo a Tito, lá em Colossenses, ele falou assim: olha, o qual se entregou a si mesmo por nós, para nos remir e purificar um povo de toda iniquidade, um povo especial e zeloso de boas obras. Aí Jesus fala em João capítulo 15, ele fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Boas obras, frutos. Colossenses 1,10, para que saibais andar dignamente diante do Senhor, frutificando em toda boa obra. Sabe o que é isso?
Quando a gente é colocado por Deus em qualquer posição ou em qualquer lugar, a gente sabe que Ele colocou a gente ali para a gente ser honrado por Ele, mas a glória é dEle. Por isso que a palavra fala em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. O mesmo Deus que vai te dar a bênção, vai te dar o dom, é o mesmo que vai te capacitar, e é o mesmo que vai te dar capacidade e instrução para você ser bem-sucedido e ser uma bênção. Mas é importante a gente estar ligado e no centro da vontade de Deus, agir pela fé e não pela incredulidade, honrar ao Senhor, ser obediente à sua vontade, dar a glória a Ele e saber passar por cada desafio que Ele entregar na nossa mão, porque senão, muitas vezes, aquilo que Ele tinha para fazer, a gente não faz e a gente não passa por isso. Mas quando nós obedecemos, a gente fala: Senhor, esse ano o Senhor está livre para trabalhar na minha vida, em toda situação. Se coloque em pé em nome de Jesus. O louvor pode vir aqui, por gentileza. Aleluia. Muitas vezes nós ouvimos pessoas declarar, e eu fico observando como um jovem pastor: operando Deus, quem impedirá? E aí de vez em quando eu pergunto: e por que Deus não age na vida daquela pessoa? Passa ano, passa meses, se a pessoa ora, jejua, se a pessoa se consagra, porque toda fidelidade gera um resultado, e por que a situação não muda? Então, a condição não está nele, pode ser que esteja em nós, mas quando o Senhor vem com a palavra como essa, o objetivo é nos dar instrução, para que nada, nenhum obstáculo fique no nosso meio, para impedir o seu agir. Aí sim, operando Ele, quem impedirá? Ninguém impede, e muito menos nós. Mas quando nós deixamos alguns obstáculos, o Senhor fala: vem cá, deixa eu trabalhar na sua vida para você tirar. Talvez nessa noite, por meio dessa palavra, algumas pessoas estavam aqui tomando algumas decisões e falando: Senhor, mas e agora? O Senhor está falando para você: não desça para Jope, permaneça na posição que eu te chamei, porque mesmo que você não queira fazer aquilo, eu sei o melhor para a tua vida. E no momento que você fizer, haverá provisão na tua casa, haverá proteção, haverá a minha mão estendida sobre a tua vida. Às vezes, irmãos, nós não queremos fazer coisas que Deus pede. Eu lembro quando novo convertido, Deus falou no meu coração, eu orando, jejuando, veio um irmão no meu entendimento, e no meu coração falava: separa uma oferta para aquele irmão. E ficava martelando na minha cabeça a oferta para aquele irmão. E era um mês de Natal. E aí, eu solteiro, falei: rapaz, eu acho que é o diabo, não é não? Porque até o valor ficava martelando. Aí, novo na fé, passando por algumas experiências com Deus, eu falei: Senhor, eu estou com a revista aqui de escola bíblica, eu vou colocar essa oferta que o Senhor me pediu, uma oferta importante, na revista. Eu vou te pedir um sinal, e o sinal é, se esse irmão estiver na rua da casa dele, sentado na calçada, eu entrego a oferta porque eu sei que o Senhor está lá. E aí, irmão, eu saí de casa andando devagar, querido. Falei: a prova é grande. Quando eu dobro a esquina, quem está sentado lá? O amado. Falei: vaze, querido, né? Quando eu vi o irmão, ele falou: ô Átila, como é que você está, queridão? Eu falei: eu estou bem, e você? Ele falou: ah, rapaz, estou desempregado, Natal, mas glória a Deus, né, Átila? Eu queria comprar roupa para meus filhos, fazer uma ceia. Naquela hora, pastor André, eu falei: eu entendi agora o propósito, Senhor. Eu falei: irmão, vem cá, eu estou com a revistinha aqui de escola bíblica. Meu irmão, você acha que o irmão queria ler agora escola bíblica? Eu falei: querido, mas não é só a lição que eu quero te dar não, tá? Dentro dessa lição tem uma oferta aí.
Agora, não precisa falar meu nome não na igreja. Isso aqui foi algo que Deus colocou no meu coração para a tua vida, queridão. No culto do domingo do Natal, aquele irmão deu uns testemunhos. Ele falou: irmãos, eu quero dar um testemunho aqui. Eu estava angustiado no meu coração, desempregado. Natal, era ceia com a minha família, não tinha nada. Eu queria vir com a roupa nova, com meus familiares, meus filhos. E teve um irmão que me abençoou com a oferta. Ele pediu para não falar o nome, mas a oferta que ele me deu, eu fiz a ceia, eu comprei roupa, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora entenda isso. Eu queria fazer culto na casa, e morava só eu e meu irmão. E você sabe que homem em casa entorta sofá, é ou não é? Homem tem um dom. Ó Deus falando aqui também forte, né? E eu não convidava as pessoas, porque o sofá estava ruim, irmão. Aí eu falei: Senhor, mas e o sofá? Aí teve um irmão que ia se casar. Jovens, fica perto de quem vai casar. Ele falou: Átila, você pode me ajudar na mudança? Eu falei: posso. Eu ia mudando com o irmão, depois da oferta. E aí, móveis novos, irmãos. E eu falei assim: toca no coração desse irmão aqui. E de repente ele falou assim: ô Átila, irmãos, eu não sou de pedir não. Ô Átila, sabe o que? Tem umas coisas aqui que eu vou doar. Eu falei: fale, querido. Falou: rapaz, minha esposa não quer esse sofá. Eu falei: eu quero. O sofá 3 vezes mais daquilo que eu ia pagar. Às vezes você não entende o que Deus está te pedindo, mas se Ele te pedir Isaac, entrega. Porque na verdade o que Ele quer não é Isaac, o que Ele quer é você. Mas não impeça o agir de Deus na sua vida, nesse ano letivo. O que Ele te colocar como desafio, o que Ele permitir passar, Ele vai contigo. Ele não abre mão. Aonde você pisou, Ele já pisou antes. Acredita e confia. Aleluia. Ravá, Suí, Degai, Cochopla, Fagana, recebe a cá. E Propacandaravassou. Deus está fortalecendo o crente nessa noite. Deus está renovando a fé de pessoas que estavam fracas na fé. Deus está falando com gente aqui: eu estou renovando a tua força. E a partir de agora os obstáculos estão saindo, pastor André. Eu vejo como se fosse uma onda, uma cascata de um rio, passando por esse altar, inundando a igreja. E conforme a onda começa a passar, tem materiais que estavam impedindo de pessoas se movimentar. E eu falo: Deus, o que é isso? É porque a onda do meu espírito vai levar todo obstáculo que impede essa pessoa de caminhar, e da minha mão agir, e você vai ser livre, e Deus vai começar a operar na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você que está precisando dessa oração, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Eu quero orar com você, porque os milagres começam no altar. Aleluia. Bravá, Suí, Nagai. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia como mover sobrenatural. Vou lutar.
Comece agora nesse momento a levantar um clamor ao Senhor, fale com Ele. Tudo aquilo que estava impedindo dele agir na tua vida, esses obstáculos, quem tem a capacidade de remover na nossa vida, somos nós mesmos. Como ele falou para Marta, disse: Marta, tira a pedra, Marta, porque tu verás a glória de Deus. Ravá, sou, decá, narra, sébia. Irmã, olha aqui para mim, por favor. Pastora Roberta, vem aqui, por gentileza. O milagre chega hoje na tua casa. Um grande obstáculo está sendo removido nessa noite na tua casa. E para você saber que é Deus na tua vida, irmã, Ele está entrando no coração daquela pessoa e removendo um grande obstáculo, toda a opressão, tudo aquilo que impedia. Oh Espírito Santo, a pessoa até tem desejo, mas algo impedia de servir. Hoje está sendo removido algo muito grande e o milagre está acontecendo. Abraça ela, pastora. Pastor André, o Senhor fala no meu coração que tem muita gente aqui, tem até o desejo de servir, mas em algo impedia. Ô espírito imundo, você que impedir essa pessoa, esse impedimento, a pessoa tem até a vontade, tem até o desejo de patrocinar, de ser ofertante, de dar uma oferta alçada, uma pessoa de se doar mais, mas você vinha impedindo. Mas a partir de agora não vai ter mais impedimento, porque o Senhor está operando, o Senhor está trabalhando. Ô espírito imundo, nós queremos levantar agora a oração e repreender: ei, todo mal caia por terra, todo mal sai da vida dessa pessoa, esse impedimento, essa incredulidade, essa pessoa que vivia na sua casa com assim um sentimento de desonra, de miséria. Ei, é a partir de agora que essa pessoa vai honrar, vai colocar Deus em primeiro lugar e as coisas vão começar a acontecer. Ah, meu Deus, eu posso ver pelos olhos da fé muitas coisas acontecendo nessa noite na vida de muita gente. Senhor, repreende todo o mal. Ah, Senhor, como o Senhor falou para Marta, tira a pedra. Meu Deus, nessa noite há pessoas aqui removendo a pedra, e eu peço para que o Senhor fale: Lázaro, vem para fora. O milagre vai acontecer na tua vida, meu irmão. O milagre vai acontecer na tua vida, minha irmã. Fica firme e fala para Ele o que é que tem que ser removido, o que é que tem que ser tirado. Fala: Senhor, me perdoa por aquilo que eu fazia, por aquilo que eu deixei de fazer, mas esse é o momento, essa é a hora. E o Senhor começará a agir na tua vida. O Senhor vai começar a fazer coisas grandes na tua vida. Não haverá nenhum obstáculo, nenhum impedimento para que Ele possa agir, para que Ele possa atuar, para que Ele possa operar. E grande será a obra dEle na tua vida. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, pela vida de todos aqueles que aqui estão, daquelas que estão aqui no altar, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos. Ó Pai, nós queremos estar no centro da tua vontade, que é o melhor lugar para estar. Meu Deus, que o Senhor venha tocar em corações nessa noite, assim como o Senhor falou com Jonas. Tem gente que está passando por prova, não porque o Senhor colocou, mas porque essa pessoa se colocou nessa posição. Ó Deus, o vento veio forte, o Senhor colocou baleia. Talvez alguém aqui está passando pelo desemprego porque não está obedecendo a tua voz, está passando por um momento de escassez porque não ouviu a tua voz. Mas esse, meu Deus, é o momento dessa pessoa voltar. É o momento dessa pessoa retornar para o centro da tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ó Deus, aos nossos olhos aparentemente parece que é dor, que é de tristeza, mas o fruto é de alegria. Senhor, fortalece esse homem, essa mulher, para que eles possam, meu Deus, estar dispostos a passar por esse momento, e que o Senhor dê sabedoria a cada um deles, a cada uma delas, para que possam passar vitoriosos, e a glória é tua. Nós sabemos que o fruto, o resultado do trabalho, a honra, o Senhor nos honra, mas a glória é tua. Nós estamos aqui para glorificar o teu nome. Senhor, abre essa porta para a tua glória. Senhor, traz a provisão para a tua glória. Senhor, derruba Golias para a tua glória. Abre o mar vermelho para a tua glória. Manifeste a tua glória no meio do teu povo, da tua igreja, e que o teu nome seja para todos sempre, porque por ti, para ti são todas as coisas, a glória para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Graças a Deus, aleluia.
Queridos, eu quero desde já agradecer essa oportunidade de poder estar aqui mais essa vez, nessa noite. Hoje uma palavra mais de instrução, aquilo que eu tenho falado muito na igreja também onde eu sou pastor, porque nós queremos muitas vitórias, é verdade. Mas quando a gente entende que a Bíblia tem que ser um livro para ser entendido, mas também para ser revelado, porque muitas vezes existem coisas que impedem Deus agir. E talvez nessa noite tenha algumas pessoas aqui que Deus só não está agindo mais por causa que você não está no centro da vontade dele. Se há alguém no nosso meio nessa noite que precisa retornar para os caminhos do Senhor, eu não estou falando que você está desviado, mas talvez chegou a frieza no seu coração. Você se afastou daquilo que Deus colocou no teu coração. Se há alguém nessa noite, não faça como Jonas, porque Deus ele tinha naquela época um grande peixe. Para a nossa época, ele pode usar outras circunstâncias. Fechar a porta de emprego, permitir coisas acontecerem na tua vida, só com o objetivo pelo amor que ele tem na sua alma. Se há alguém no nosso meio e precisa renovar essa aliança e falar: Senhor, nessa noite eu quero estar no centro da tua vontade, porque a distração me tirou da rota do caminho, o brilho me tirou. E com toda sinceridade, deixa eu te falar algo: o Espírito que Deus te deu não é de medo, não é de vergonha, mas é de poder, de amor e de coragem. Se há alguém, levante a sua mão e eu quero orar por você. Mas se não houver, não tem problema. Eu não sou de ficar fazendo chantagem com Jesus, irmãos. Você, irmã, vem aqui à frente, porque para Deus fala que uma vida é mais importante do que o mundo todo, não é? Isso. Mais alguém? Alguém? Chame esse irmão aqui à frente, pode ser? Vocês estão então retornando para o centro da vontade de Deus, não é? Seria no caso a reconciliação com o Senhor Jesus? Amém. Irmãos, está vendo? Quando a gente obedece ao Senhor Jesus, a palavra tem efeito. Eu trabalho na segurança privada. Pode ser um adulto, pode ser uma criança que aciona o gatilho de uma arma. O poder não está no dedo que aperta, está na capacidade de armamento que tem. E quando a gente sabe que a palavra dele é quem faz o efeito, é isso que acontece. E o nome dele é glorificado. Estenda aqui as suas mãos. Eu quero orar por essas pessoas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço, meu Deus, que o Senhor, através da vida de cada um aqui, de cada uma que veio até o teu altar, para, meu Deus, renovar essa aliança com o Senhor. Às vezes, as dificuldades, Senhor, as nossas vontades, as distrações, o brilho do mundo, nos tira do centro da tua vontade. Mas o Senhor conhece o que passa no coração de cada um deles. E a nossa oração é pedindo: renova as forças, renova a aliança. Ó Deus, fortalece aquele que está cansado, dá força àquele que não tem nenhum vigor, e que eles recebam do Senhor, ó Pai, a renovação do teu Espírito Santo. E que nesse momento, meu Deus, ao dar o passo para o centro da tua vontade, nada, meu Deus, e ninguém pode impedir o seu agir. Porque se o Senhor não for por nós, quem será contra nós? Muito obrigado por essas vidas, Senhor, pelas pessoas que tomaram essa decisão, e que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus renove a sua força. Fortaleça. A vocês que já são aqui da igreja, fica firme. Existem pessoas que amam vocês. E se houver algum visitante, esse lugar é o melhor lugar para você estar caminhando e fortalecer a sua vida. Amém? Eu quero agradecer, pastor André, pela oportunidade. E vamos aplaudir ao Senhor pela vida do servo de Deus.